Lojas Americanas ou as novas Americanas. Todo mundo sabe, está em recuperação judicial, tem a dívida alta, sofreu fraude, né, por muito tempo, com aquele negócio de risco sacado e tudo mais. A grande pergunta é, dá para ganhar dinheiro com Americanas? Roda a vinheta. Eu estava aqui feliz e contente no escritório hoje, o Ricardão, né, o cara que faz aqui o vídeo pra gente, me deu um desafio, falou, Cara, você consegue fazer um vídeo sobre Americanas? eu já falei, sabe quando dá aquela dor no estômago, assim, aquele peso no coração, eu falei, cara, dá, vamos tentar. Aí eu fui atrás, né, comecei a olhar no Bloomberg. Bloomberg é um sistema que tem basicamente todas as informações financeiras, mas assim, qual que é a dificuldade de olhar uma empresa que está em recuperação judicial, né, que está em reestruturação, ou que basicamente o futuro é diferente do passado? Todos os números financeiros que você olha não valem mais, né, porque era fraude. Então, assim, foi fraude e aí agora ela está em reestruturação, então ela está ajustando os números, reportando balanço, reportando os balanços para trás, tipo, revendo os números, né, para botar certo, para botar como efetivamente é. E não dá para você confiar no histórico, né? Tipo assim, o histórico te diz pouco sobre o futuro da empresa. O fato é, assim, quem assiste esse vídeo, quem assiste esse canal já há bastante tempo sabe que eu odeio varejo. Por que eu odeio varejo? Porque a competição é infinita. E por que Americanas tem problemas? Porque a competição é infinita. Então você tem Americanas, você tem Via Varejo, né, que agora chama Casas Bahia, você tem a Magazine Luiza, a Magalu, você tem Mercado Livre, você tem várias outras empresas que atacam basicamente o mesmo cliente. A Americanas foi vítima de fraude, a Via Varejo, ou a Casas Bahia, né, mudou de nome, está passando por uma reestruturação também bem forte. A Magazine Luiza simplesmente afundou, elas foram bem na pandemia, né, quando a venda online cresceu bastante, e aí depois despencaram. Por quê? Porque o varejo brasileiro é super competitivo, é o juro alto e a economia ruim. Na verdade, a economia está até boa no Brasil, o que é interessante, né? Mas essas empresas operam alavancadas, então a dívida acaba pesando no balanço, que também pesa, obviamente, no balanço de Americanas. Então eu fui atrás do balanço para tentar destrinchar o que está acontecendo. O Ricardão falou um negócio que é interessante também, que ele estava conversando com o amigo dele falou, cara, eu vou comprar Americanas. Aí o Ricardão falou, cara, não compra e tal, esse negócio é difícil, tá em reestruturação, blá, blá, blá. O cara não comprou e depois ele viu as ações estavam negociando a 6,50 e pouco, 6,60 que elas estão hoje em dia. O cara falou, tá vendo? Perdi dinheiro, ela estava 50 centavos, agora elas estão 6 e pouco. Mas não é que a ação subiu. Como você vê nesse gráfico aqui que eu mandei para o Ricardão para ele colocar aqui na nossa tela, ela caiu. É que ela, basicamente, a empresa junta as ações para as ações negociarem num preço mais alto. Então, assim, quando você tinha uma ação que negociava 50 centavos, você junta 10 em uma, e aí ela começa a negociar a R$5, né? Ela deve ter juntado mais que 10, né? Porque foi de 50 centavos para quase 7. Então, juntou várias ações. Então, assim, não é que a ação subiu. É que, basicamente, a quantidade de ações diminuiu, né? Eles, basicamente, puxaram o preço para cima. Chama grupamento, boa. Chama grupamento. E quando a ação sobe muito, tipo uma PetroRio, a ação sobe muito, eles fazem o desdobramento, boa. Eu ia esquecer, certeza. Eu só sei o nome implit e split em inglês, porque é mais fácil. Porque também é parecidinho. E aí a PetroRio nos últimos anos dividiu a ação por 25, e essas empresas quebradas, eles acabam juntando as ações para elas negociarem num valor assim que faz sentido, né? Que dê para ela negociar na bolsa. Então assim, um negócio que é interessante também, por que as pessoas adoram essas ações? Tipo, cara, despencou um monte, agora ela vai voltar. Tipo, lojas americanas, né? Americanas, IRB, Oi, o que mais que tem? Empresa quebrada na bolsa que pessoa fez Conga, Croton, né? Não é Conga, é Croton. Mas assim, tem várias empresas, Magazine Luiza, né? A própria Magazine Luiza, muita gente me pergunta, cara, caiu demais, tá barata. Assim, a gente estava olhando hoje, as empresas de varejo, se você olhar preços sobre vendas, estão extremamente baratas. O problema é a margem. E esse é exatamente o ponto que eu vou pegar aqui na Americanas. A Americanas hoje está com uma dívida de tipo 45 bi de reais, mas ela tomou uma injeção de dinheiro de 25 bi. Então a dívida dela vai para 20 bi, mais ou menos. Aí um pouco mais, um pouco menos, mas mais ou menos. Os controladores foram lá e colocaram mais 13 bi, e aí, sei lá, eles conseguiram mais 10 bi do mercado para enfiar na empresa. Então a dívida vai cair de 45 bi para 20 bi. Uma dívida de 20 bi por ano, vamos falar que o cara emite a dívida CDI mais alguma coisa. O CDI hoje é 10,5, vamos falar que é mais 1,5, que é barato, né? Normalmente as empresas emitem a mais. Vamos falar que ele emite a 12. Se você tem 20 bi de dívida e essa dívida custa 12% ao ano,
você vai pagar por ano mais ou menos 2.400 só de juro. Assim, quem tem empréstimo imobiliário ou quem paga juro de qualquer forma sabe do que eu tô falando. É só você multiplicar o valor da dívida pelo juro. Vai ser um pouco a mais, né? Que você, tipo, putz, precisa ter um caixa e tal. Mas vai ser mais ou menos isso. Eles vão pagar 2.500, 2.400, 2.500 por ano só de juro. O EBITDA da Americanas, por que eu olho o EBITDA? Porque o EBITDA é a geração de caixa da empresa. Operacional é onde ela vai pagar a dívida, ela usa o EBITDA para pagar a dívida. Muita gente gosta de olhar, mas ela tem o patrimônio, ela paga com patrimônio. Não, ela só paga o patrimônio se ela quebrar, aí ela vende os móveis e paga, né? Ou vende as lojas e paga, mas não. A empresa, quando ela está funcionando, ela paga a dívida, ou ela paga o juro com a geração de caixa operacional. Então ela paga com o EBITDA. O EBITDA da Americanas foi no máximo 1,5 bi. Então assim, cara, ela tá assim, não fez muito sentido para mim, eu precisaria cavucar mais para descobrir. Mas assim, ela está em recuperação judicial. Ela vai sair da recuperação judicial com 20 bi de dívida. Ela não aguenta pagar 20 bi de dívida porque ela precisa de uma EBITDA de pelo menos 2,5 bi só para pagar o juro. Então assim, já não faz sentido. Tem alguma coisa faltando aí. Ou eles vão precisar emitir mais capital, né? Juntar mais dinheiro na empresa. Ou esse negócio não vai dar certo. Fato é que, tipo assim, se a Lojas Americanas, tipo, se o custo da dívida fosse de tipo 1 bi, putz, aí até dava, porque ela dá 1,5 bi ali de EBITDA e tal, ela consegue pagar, não que seja uma empresa boa, porque ainda precisa dar lucro pro acionista, né? Isso é antes. Aí precisa pagar imposto, precisa pagar um monte de coisa. Mas pelo menos a conta começa a ficar mais ou menos. Então assim, o Warren Buffett fala isso, né? O grande problema de comprar uma empresa em reestruturação é porque é muito mais fácil a reestruturação acontecer na sua planilha, né, no seu modelo, na sua mente, na sua imaginação, do que acontecer na vida real. Na vida real é super difícil. E assim, a gente está num momento de Brasil que, cara, o juro tá alto, o juro vai subir, o dólar tá alto, a competição no varejo está cada vez maior, a economia ainda está crescendo, então assim, a economia vai começar a crescer menos. Por quê? Porque o Banco Central está subindo os juros justamente para segurar um pouco o crescimento econômico, porque o crescimento econômico muito forte está dando inflação. Então, para segurar a inflação, precisa segurar o crescimento econômico. Então, assim, se o cenário está ruim para as varejistas hoje, vai piorar. E o pior de tudo é, o Mercado Livre hoje é a maior empresa do Brasil, né? Então, assim, por que as varejistas estão tão no buraco, né? Tão no sal? Porque, cara, toda essa demanda que Magazine Luiza, Casas Bahia, Lojas Americanas tinha, foi para o Mercado Livre. Eu, por exemplo, uso muito o Mercado Livre porque os caras entregam, tipo, no dia em casa. É um negócio ridículo. Então, assim, eu acabo nem usando os outros, porque é mais fácil, entendeu? Pode até ser um pouco mais caro no Mercado Livre, mas é muito mais fácil, já tem tudo cadastrado lá e tal, os caras entregam na hora. Então, assim, o Mercado Livre crescendo muito, tá roubando muito o mercado dessas outras empresas, porque o operacional do Mercado Livre é muito bom. Então, assim, o Mercado Livre é muito forte, está muito forte e não facilita a vida das outras varejistas. Então, assim, faz sentido comprar Americanas? Cara, é difícil, entendeu? Ainda mais hoje, que a bolsa está extremamente barata, absolutamente amassada, tem muita ação muito barata, tem muita ação muito boa, barata, você não precisa correr o risco de reestruturação. Por exemplo, aqui eu vou te dar um relatório com 3 small caps super boas, super confiáveis, que não têm dívida alta, não estão quebradas, não estão em recuperação judicial, mas estão negociando a múltiplos, né? Estão negociando a preços super favoráveis. Então assim, cara, comprar a bolsa agora ou comprar a empresa boa agora é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Vai melhorar? Cara, outro dia eu falei numa newsletter que a gente precisa de uma crise para melhorar, para mudar a política econômica. Mas o fato é que, cara, quem compra bolsa, compra barato. Então esse é um ótimo momento para comprar. Aproveite essas 3 ações, estão num ótimo momento de compra. Mas aí tem 2 perguntas que surgem disso, né? O que pode acontecer com a Americanas que vai tornar as ações interessantes? Como, por exemplo, a própria PetroRio era uma empresa quebrada, né? Ela chamava HRT, quebrou, fez reestruturação lá em meados de 2017. A gente comprou ela em 2019, quando ela estava já recuperando, né? Já dando lucro, já com um novo dono, já com uma nova estratégia e tudo mais. E ela melhorou. Então, assim, foi uma reestruturação que deu super certo. Então, assim, será que a Americanas pode dar certo? Pode. A gente tem que ficar de olho para ver algumas coisas acontecendo. Assim, a primeira coisa que vem em mente é eles conseguirem pagar a dívida, né? Pagar o juro da dívida, que como eu fiz a conta lá atrás, não parecia que dava certo. A segunda coisa é ter uma visibilidade de resultados. Por exemplo, o Banco Inter fez a IPO, a ação subiu acho que 8 ou 9 vezes, depois ela caiu 90% porque o juro subiu, ela não dava lucro, o mercado foi e amassou as ações.
E aí, quando ela estava lá embaixo, a gestão veio com uma meta. Falou, cara, em 2027 eu vou dar um lucro de 5 bi. E foi aí que a gente falou, cara, esse lucro de 5 bi pode ser que seja a realidade, né? Na época, o Nubank começou a dar lucro, então são dois bancos digitais. O Nubank começou a dar lucro, o Banco Inter também começou a dar lucro. A gente falou, tá vendo? Cara, os bancos digitais dão lucro. A gente tinha essa meta da gestão e a gente foi acompanhando com os caras, tipo assim, cara, como você vai chegar lá e tal, vendo os planos para ver se dava tudo certo. E deu bastante certo, a empresa tá num foguete para cima, né, entregando resultados super bons, a ação tá seguindo. Então, assim, algumas reestruturações dão certo, mas precisa ter várias coisas específicas que te dão confiança que essa reestruturação vai acontecer. Para Americanas, a gente não tem nenhuma visibilidade ainda. Pode aparecer? Pode. Pode ser que seja interessante? Pode. A gente fica de olho, mas não é um negócio que vai acontecer na semana que vem, daqui a 2 dias, nem daqui a um mês. Vai ser um negócio que vai acontecendo com o tempo, e eles precisam primeiro limpar a empresa, fechar a reestruturação, vir com uma nova estratégia e falar, ó, agora a gente vai fazer isso dessa forma, e aí pode ser que funcione. A outra grande pergunta que aparece é, cara, mas se você não quer comprar Americanas e esse negócio é tão difícil, por que você não shorteia as ações? Por que você não vende ela? Por que você não aposta que ela vai cair? Assim, porque, cara, quando a ação cai muito assim, ela acaba ficando volátil demais e quem negocia esse tipo de ação é a pessoa física. Então fica uma loucura, sobe 10, cai 10, sobe 20, cai 20. O grande problema é, pode dar errado? Pode dar errado. Mas assim, muita coisa já deu errado, né? Ela caiu mais de 98%, deve estar caindo mais de 99% desde a máxima. Então assim, já tem muita coisa ruim precificada. Cara, agora eu vou lá shortear a empresa, assim, não parece ser um negócio muito interessante. Tem tanta coisa melhor para shortear na bolsa, tipo o BOVA11, que, cara, chacoalha menos, é menos dependente de uma empresa só, é menos dependente de fluxo e tal. Então é um negócio muito melhor de shortear do que shortear uma empresa específica. Que assim, imagina assim, a Americanas vai ser adquirida pelo, sei lá, a Amazon. A Amazon decidiu que vai ter loja física no Brasil e falou, cara, melhor jeito de ter loja física no Brasil, eu vou lá e vou adquirir a Americanas, que tá cheia de loja. Pronto. A Americanas vai subir, sei lá, 100 vezes na sua cara, você vai tomar um prejuízo inacreditável. Você nunca mais vai esquecer na sua vida, nunca mais vai shortear nada. Você fala, cara, mas é improvável a Amazon vir comprar assim. Cara, nada é muito improvável. Tipo assim, pode ser que aconteça. Vai acontecer? Não sei. A ação vai subir pela reestruturação? Eu acho que é mais provável que ela suba se alguém comprar. Pode ser que tipo uma Magazine Luiza fala, cara, eu quero ter mais lojas. O jeito mais fácil de eu comprar lojas é eu aproveitar que a Americanas está quebrada, eu vou comprar essas lojas super baratas, porque tipo, tá barato mesmo, os donos já não querem, né? O pessoal do 3G já até saiu do conselho da Americanas, então eles querem se livrar desse negócio. Pode ser que eles vendam muito barato para alguém que queira. Então assim, pode ser que aconteça? Pode. E aí a Magazine Luiza troca ações com a Americanas e fica com as lojas. Pode ser, pode ter um ativo aí, pode ser alguma coisa boa. Eu, pessoalmente, não compraria a loja, porque eu acho que varejo tem muita competição e eu acho que loja física é um negócio que é meio difícil. Mas a Americanas está focando em loja física e está conseguindo não ganhar dinheiro, né? Mas está conseguindo melhorar o seu resultado um pouco com loja física. Então, assim, pode ser que faça sentido. Então, cara, vale a pena shortear? Eu acho que é muito risco, assim, muito, muito, muito risco. Eu hoje preferia comprar a empresa do que shortear. Tamanho é o risco de shortear, apesar de eu não fazer nenhuma das duas coisas. Eu prefiro comprar a PetroRio, que tá super barato, tá de graça e ainda caiu esses dias com o petróleo. Então, fechado. O Ricardão falou que tá tudo certo, tá tudo respondido. Comente aqui qual ação você quer que eu fale na próxima semana, que eu dou uma estudadinha e tento fazer o melhor aqui, tento explicar para você o que está acontecendo com a empresa. Um grande abraço, compre ações nesse momento que são extremamente baratas. Um grande abraço, tchau, tchau.